Em todas as bitolas é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Chegou a hora, pare de namorar. É hora de pedir em casamento a mão de seu público-alvo. O Dia dos Namorados está chegando. Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar este casório? Ligue para a Rádio Web EO, Estratégias em Mídia Digital. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de ervas falantes desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí a deusa, sei lá, perguntou o que é que vocês querem. Aí uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então pra não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar o rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas 3 coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. A fuder. Bora! Tá valendo, estamos ao vivo, estamos no ar. Bom dia, boa segunda, boa semana. O Duda tá tomando uma cachaçinha aqui que acabou de chegar. Aqui ninguém tem sapinho, não tem problema, a gente vai tomando água de jarra. Começamos bem, estamos aqui ao vivo de novo hoje com 2 professores na mesa aqui, né? E 2 professores e um aluno repetente aqui, nós estamos aí. Duda Calvin, à minha esquerda. Estamos recebendo hoje o mestre, professor Frank Jorge. Tudo bom? De voz e viola e tudo mais, e cheio de histórias. Legal, Gabriel. Duda, prazerzão. Galera, bom dia, a gente está na quarta-feira, programa Na Lata, até às 11 da manhã. Quarta-feira? Saiu? Segunda-feira! A segunda-feira é sempre assim, né? Foi bom o fim de semana, Duda? Ajuda pro celular. Eu aceitaria, muito obrigado. Então, nessa segunda-feira, a gente está ao vivo aqui no programa Na Lata. A gente tem a honra de receber o Frank Jorge, na nossa opinião e na opinião de muita gente que gosta de música, um dos músicos mais importantes do Rio Grande do Sul. Que isso, cara. E a gente queria começar ouvindo um som, já de tá bom. início. Tá bom. Vamos aproveitar, né, cara? Bom, prazer estar aqui. Eu, antes de mais nada, acho super importante. A gente teve recentemente, né, a descontinuidade, que eles usam esse termo aí, né, da Rádio Unicinos, mas é muito bacana ver essas iniciativas, né, das rádios web. A gente tem que dar apoio, estar presente e fortalecer esses canais de divulgação. Então vamos lá, vou de Vanderleia.
todo mundo parece que nunca levou tão a sério, né? É meio brega, jovem guarda. Não, é uma super batalhadora pela música, uma das primeiras moças a ir de mini saia em programa de TV. Ela tem uma importância, assim, né? Então vou tocar a música do meu disco do ano passado, chamado Vanderleia mesmo. Então é assim. Vanderleia teve um amor secreto que ninguém sonhou. E este amor não era o Roberto. Se você pensou, Rosemary quase morreu ao perceber tudo que perdeu. Bons momentos com Erasmo vão ficar na saudade. Tchurururu. Celi Campelo apareceu num sonho. Veja só você, relembrando fatos e fotos, coisas por acontecer. Nascerá um novo país, esperança em ser feliz. Que eu fizesse minha parte, sem deixar pra mais tarde. Tchurururu. Diga que você me ama, diga que você me quer. Seja minha companheira, seja minha mulher. Diga que você me ama, diga que você me quer. Seja minha companheira, seja minha mulher. Funcionou. Só com solo e tudo. Como eu gosto. Assim como eu tive aquela experiência prazerosa, né, de oferecer música e a Tequila Baby gravar, e foi uma honra pra mim. Eu tive a experiência de fazer letras pra Bideobaldi. Ah, que legal. E foi muito legal. E daí teve uma que eles gostaram muito, que foi uma chamada Tudo Funcionando Direito. E daí quando eu termino o negócio, funcionou, né? Então teve naquela música lá Tudo Funcionando Direito. Que legal, cara. Isso aí. E foi essa que tocou agora, do último trabalho? É do mais recente, porque eu tenho aquela superstição de não dizer o último, né? Não, é o cacuete de... Não, mas não é cacuete exagerado, é cacuete de velho mesmo, não autodepreciando a existência que ainda caminha por Porto Alegre. Mas é do mais recente, foi de 2018, o Histórias Excêntricas ou Algum Tipo de Urgência. Que legal. Que tivemos a honra de lançar. A gente lançou no gravador. Claro. E eu vinha também, entre ontem e hoje, que a gente conversou, eu vinha também pensando, a gente tem que bolar algo no gravador ainda pra... Aliás, tem coisa nova vindo, não tem, Frank? Como é que estão as gravações, novas composições? Cara, na real... discos? Não, na real eu gosto... Bem dizer, eu ouço música bastante diariamente, eu pego o instrumento, né, o violão, ou tem um tecladinho Cássio armado na entrada da casa, bateria eletrônica da filha, então violão, piano, eu tô sempre dando um jeito de tocar, ensaio com alunos, eu sou professor na prática em conjunto, no curso tecnólogo de produção fonográfica da Unicinos. Ensaio, por vezes, com a Tenente Cascavel, com o Frank Solo. Então, estou sempre envolvido com música, sempre de um jeito ou outro arranjo uma forma também de compor. Mas o que eu estou gravando, Gabriel, em meio ao que é essa agenda meio louca aí, que eu descrevi, eu estou gravando com o Alexandre, no estúdio dele ali, no Sanga. Alemão Birk? Alexandre Birk, isso. Eu estou gravando umas coisas eletrônicas como quem experimenta, como quem brinca, né? Tem uma instrumental esses dias? Eu lancei uma chamada Esperança. Muito bacana. Que saiu em maio e está por sair em junho, agora 21, a segunda desse projeto. É que eu me dei conta, assim, que eu ia
como o Duda falou, lancei esse mais recente ano passado, e daí eu já, esse ano, comecei a fazer uma lista, assim, do que seria um repertório. Quem tem banda sempre começa a fazer uma listinha, o que seria o repertório do próximo disco. E daí eu comecei a fazer um repertório, embora tenham músicas ali que eu tô curtindo fazer, músicas que sempre tem uma ou outra do baú, da gaveta. Eu me dei conta assim, mas eu vou começar a fazer um disco que vai um pouco na vibe dos 2 últimos, baixo, guitarra, bateria. E daí eu resolvi guardar essa lista e essa ideia desse disco, baixo, guitarra, bateria, para começar a gravar uns singles de música eletrônica, para fazer uma experiência, assim, também, né? Então, eu não tô com previsão, assim, e pressa de lançar em 2018 oficialmente um novo disco, mas eu, um pouco maluco, assim, eu não duvido que eu consiga lançar um disco até o fim do ano também. O Fábio Godot, né, lá do tempo do finalzito da Ipanema, né, 2012, lá, ele eu troquei muita ideia com ele naquela época sobre música e pop latino-americano, e é um cara que eu tenho prazer quando encontro pela cidade, né, e ele me encontra e diz assim, Frank, não precisa fazer tanta coisa, cara. E é uma fala vindo de um cara que eu admiro, que eu gosto, eu entendo que ele está coberto de razão. Minha mãe me dizia isso. Ela dizia assim, olhando para a vida do cara, trabalho, horário, emprego, filho, banda. A minha mãe dizia assim, bem, ao mesmo tempo resignada, né, vendo que eu não ia mudar, ela dizia assim, Jorge, ninguém faz milagre. A dona Marlene, que Deus o tenha. Ela dizia isso, eu gosto de lembrar disso. Volta e meia, o cara tá acelerado, fazendo um monte de coisa. Não, segura a onda aí. Mas sabe numa parada, eu acho que o músico ele pensa assim. Ele quer lançar o máximo de material possível, porque ele também não sabe quanto tempo ele tem aqui. Sim, se a banda vai seguir. Se a banda vai seguir. Exatamente. Sabe? Eu sempre tiro um exemplo de uma pessoa que apresenta o programa com a gente hoje, não está aqui, que é o Quindim, né? O Quindim teve uma segunda chance, que foi esse transplante dele, e eu acho que depois que ele teve o transplante, ele falou, cara, eu quero produzir o máximo. Eu nunca perguntei para ele isso, saca? Mas eu não sinto isso, que ele quer produzir o máximo de coisas. Se ele estiver nos ouvindo aí, um abração aí, querido, eu gosto muito do Quindim. Que ele quer produzir o máximo de coisas, porque o músico tem uma necessidade muito grande de deixar alguma coisa para a história, para alguém no futuro poder escutar aquilo e dizer assim, cara, como devia ser legal aquela galera. A gente do tipo assim, faz, mostra. Quando eu tinha a fita da Graforreia, aquela que tinha um monte de desenho. Da caveirinha que eu fiz como lá. Como era o nome da... Com Amor, Muito Carinho. Com Amor, Muito Carinho. Uhum. Eu escutava aquilo e falei assim, caramba, velho, como é que deve ser essas pessoas? Eu sou um cara xeroqueado. Boa, cara, boa. Como devem ser esses... eu falei, porque era só um desenho, não tinha foto. Eu falei, como é que devem ser esses caras? De que matéria que são feitos? Muito bom. E aí eu olhava, escutava aquilo. São especiais, sim. E aí eu escutava na rádio músicas como O Rancho e Colégio Interno e uma que tinha Eu Quero Escrever um Livro Literatura Brasileira. Literatura brasileira. E essas eu achava música de trabalho. Não, mas uma coisa bem interessante sobre Graforé. Que legal esse depoimento. E eu achava essas as músicas de trabalho. Eu acho que eram, né, Frank? As músicas. Não, que foram as primeiras que a gente foi gravando e colocando, né? Mas muito antes assim, de Amigo Punk. Mas aí que tá, é sobre isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Aí tinha o Rancho, que rodou pra caramba, na Ipanema, aquelas paradas. E eu aprendi uma coisa. Eu não sei se eu tô certo sobre isso que eu vou falar, mas eu aprendi uma coisa com a Graforé que eu fui ver na Tequila anos depois. Que é o seguinte: tinha fita demo, tinha as músicas essas que a gente falou, que eram as que tocavam na rádio, e o Amigo Punk não era necessariamente uma música de trabalho, correto? Não era, ela estava lá na fita. Tava no bolo. Tava no bolo. Uhum. E ela foi tendo vida própria, ela foi se regando, ela foi se gerindo, ela foi crescendo. Sim, nos anos 90 daí. E se tornou a grande música da Graforé Filarmônica que eu vejo as pessoas tocando nos covers da vida aí, saca? E aí eu aprendi uma coisa dessa, assim, quando a gente lançou o primeiro disco da Tequila, tinha muita coisa baseada em vocês, TNT, Cascaveletes, Replicantes e Ramones, tá entendendo? A gente
puxa vida, qual vai ser a música de trabalho, qual a música... Então a gente quebrava muito a cabeça com isso. E quando a gente lançou o segundo disco, daí a gente já estava um pouquinho melhor, lá em 99, a gente tinha escolhido uma música de trabalho que nem rolou como música de trabalho. Que entrou foi uma outra música que a gente nem estava dando bola, que era Velhas Fotos. E aí, quando a música aconteceu, cara, a primeira coisa que eu me lembrei foi do Amigo Punk. Eu falei, caramba, velho. É igual a parada. A banda gravou um monte de música. Tinha carinho por, sei lá, por XYZ, mas não o C, tá entendendo? E o C se tornou a grande música dos caras daquele disco. Eu falei, cara, o músico não tem a mínima noção de que da porta da casa pra fora, a música que ele fez toma outras importâncias e outras vidas, né? Não, é uma música muito boa. Eu gosto muito de Velhas Fotos e... Não raras vezes o Tchê, no Passagem de Som Tenente Cascavel, ele puxa Velhas Fotos, né? Te dou essa informação. Não, ele cara, é uma música e direto. tanto, até pela concisão, né? E os timbres, eu acho que, não sei se foi com o Dreyer. Foi com o Dreyer, mas com a produção também. Do Dreyer. Tá, não, tem um timbre disso. O timbre daquela música, daquele disco é muito especial, assim. Ele consegue ser punk rock, ao mesmo tempo estavam ouvindo NoFX, estavam ouvindo outras coisas. Mas muito legal. Do Amigo Punk. Quando vocês... Como é que... Tipo assim, quando a música começou a acontecer? Cara, isso... Não raras vezes nos perguntam, assim, e eu não sei muito o que dizer, sinceramente, né? Não exagerando na singeleza, assim, porque... Cara, essa música... A gente, ao natural, ela seguiu sendo apenas mais uma no nosso repertório, tanto é que a gente nunca parou e resolveu fazer tipo um clipe dela, até isso. O clipe lá, o que tem no YouTube é um de desenho. Que sei lá quem fez, até o Vander, né, outro grande amigo e cara que eu respeito, admiro muito. O Vander gravou uma versão, lançou com videoclipe, né, e a gente nunca fez. Não seria, mesmo tardio, não seria um erro fazer um clipe até do Amigo Punk da banda. É que a banda não existe já há um bom tempo, né? A gente se fala bastante, trabalho com o Alexandre Birk, falo com o Carlos semanalmente. O Marcelo é professor na Federal de Santa Maria. Mas, cara, a música, ela tem uma curiosidade da origem dela que a gente ensaiava na lavanderia da casa da minha mãe, né, quando a gente morava ainda na Carlos Traem Filho, Monte Serrat, o bairro não era tão badalado ainda. E daí a gente ensaiava na lavanderia ali, tudo improvisado, bateria, caixinha Fran, ou caixinha ligada no 3-em-1, aquela coisa, assim, baixo, guitarra, bateria. E a gente tocando, querendo fazer ou rockabilly, ou Mutantes, ou Tecnopop, ou tudo ao mesmo tempo, Prince, B-52s, Beatles, Ramones. A gente ouvia de tudo, né? E a música local também, instrumental, Cheiro de Vida, em Lisboa, coisa e tal. E daí a gente tocando ali, dando cabeçada, né? Um bando de doido, né? A minha irmã viu e disse, cara, vocês ficam dando cabeçada aí, tinham que fazer um negócio que dialogasse com a música daqui que tá aparecendo. Tem um Nelson, o Renato Borghetti, o Elton Saldanha, a gente olhou para ela. Claro que a gente tinha alguma informação do galdeirismo, já ouvia desde a infância Paixão Cortes, ouvia tango, ouvia um monte de coisa. Mas daí me ocorreu de fazer, eu dei a largada na música, né? O dedilhado, né? Que era muito popular na época nos festivais, né? Muito músico gaudério começando, né? Essas coisas, né? Estavam no nosso imaginário, a gente estava ouvindo rock e ouvindo essas coisas também, e daí... Mesmo porque rolava ainda de manhã os galpão crioulo da vida, né? Exatamente, né? Tinha aquela velha piada quando tu tava na noite também, que tu já meio na madrugada dizia, tenho que ir embora, o que é? Não, tenho que ir embora pra ver o Campo e Lavoura, o Galpão Crioulo, tem que chegar em casa pra... E daí essa música saiu assim, cara, foi... Né, eu tinha um pouco dessa boemia já naquela época, conviver com headbanger, skinhead, punk, mesmo que eles se debatessem, eu era um cara, modestamente falando, de saber lidar com todas as tribos ali, já estava nos Cascaveletes ali, o Cascaveletes ajudou a me
popularizar entre uma galera, e eu curtia muito ali, né? Sim. Muito, o cara não vai dizer muito tempo eu gastei, não, muito tempo eu fiquei curtindo ali a esquina da Oswaldo Aranha com a João Teles, e essa música, ela traz um pouco disso, dessa boemia, e aquela confusão de situações da urbe, da cidade, com situações do campo e galponeiras, né? E a música foi ganhando a sua vida, né, Duda? Parece que o amigo punk, para nós hoje, ele mostra um pouco daquele momento que foi um start de efervescência musical que a Oswaldo Aranha tinha, sabe? O Marcelo, né, meu grande amigo de infância, coautor de 80% do repertório da Graforreia, é Frank Jorge, Marcelo Birk. Ele sempre gostou de dar uma declaração mais para desconstruir, assim, que é tudo muito aleatório ali, que ele nem sabia o que era coxilha, chinoque. Ele gosta de dar uma desconstruída. Eu já acho que ela tem uma série de coisas bem pensadas, assim, coisas que, né, acabou dando uma liga, né, tu misturar coisas da realidade de um jovem urbano com essas referências regionais, campeiras, galponeiras, como eu gosto de dizer, né? Boa. E é isso, cara, a música, ela me surpreende, assim, até hoje. Eu, não raras vezes, estou passando na Rua da Praia, no meio de uma feira do livro lá, tinha um barzinho ali, tava um cara lá no fundo ouvindo um laruar. Teve numa situação no show do Tenente Cascavel, que tinha uma banda de abertura, daqui a pouco eu ouço laruar, laruar. Daí ficou aquela frase, né? Eu olhei pro álbum, pro Tchê, estou ouvindo um aruara. Tipo assim, ficou essa frase. Porque o aruara ali caracteriza o início da música. Sim. Cara, então claro que a gente tem maior apreço pelo quanto essa música atingiu as pessoas, elas curtem. Tem versão de tudo que é tipo, né? Tem versão do Vander, do Richard Serraria, uma adaptação, rock de galpão. E o pessoal toca aí. Eu acho normal, acho tranquilo. Ela teve mais... no final das contas, ela atingiu mais pessoas do que Nunca Diga, né? Querida, Nunca Diga. Não, eu acho assim... Eu acho assim que o Amigo Punk é um pouco um fenômeno, eu diria, semelhante a essas outras duas músicas que o Patofu gravou. O Patofu é uma banda com super alcance nacional, né? Com discos muito legais, quase todos, em alguma medida, produzidos pelo próprio John Ulloa lá. Não, o que eu diria é que o Amigo Punk, eu já tive a oportunidade de tocar o Amigo Punk no Pelourinho, na Praça Teresa Batista, em Salvador. Tive a oportunidade de tocar em Cuiabá. E como é que foi a pessoa? Tive a oportunidade de tocar em Recife, São Paulo, Rio, Santa Catarina. Cara, as pessoas conhecem Amigo Punk. É muito engraçado, cara. É muito, né? Eu toquei em Belém do Pará, lá na região norte. Toquei em Salvador, né? Então, cara, é que isso aí daí é o reflexo já da internet, porque daí transcende a questão da banda. É uma questão do pessoal gostar da sonoridade, tem um exotismo ali na música que as pessoas gostam. Tem uma parada na música que o Galdério divulga Amigo Punk, o Gaúcho também viaja divulga Amigo Punk, e a galera do rock... O roqueiro entrou no baile. Eu acho assim, isso é curioso, há pouco tempo me procurou um senhor aí de uma dupla, Galdéria, e não foi muito adiante, mas o cara também queria gravar. Né? E no caso, eu e Nunca Diga, primeiro foi Nunca Diga que saiu, depois o pelo Patofu, elas ajudaram a divulgar a FU, né? O nome da Graforreia, meu nome. Né? Muita gente nem sabe, às vezes, que... O Marcelo gostava de dizer isso, assim, né? Que o pessoal nem sabe direito de quem é o Amigo Punk, né? Porque a Graforreia, por mais que tenha existido durante um tempo, lançou 2 discos de estúdio, um ao vivo. É uma banda que ela não ficou mega conhecida, assim, é uma coisa que ficou muito no underground, né? O alemão, ele adora reforçar isso pro quanto a gente não teve de produção executiva, de investimento, não, vamos fazer isso, fazer aquilo. A banda até que foi longe, assim, né? O alemão sempre diz, a banda sempre foi muito out, assim, muito correndo por fora, independentemente dos méritos pessoais, artísticos que ela possa ter, né? Então, é muito comum isso, a pessoa toca Amigo Punk num barzinho na entrada de um hotel, em algum lugar,
às vezes o público que está vendo até conhece a música, mas não tem nem ideia de quem é aquela música, assim. Então isso, com Nunca Diga, e eu acho que também, em alguma medida, rola. Muita gente acha que aquelas músicas são do Patofu, né? Isso é uma coisa sensacional também, né, Frank, né, né, apesar, tu acabou de dizer, né, não teve muita produção e tal, mas a Graforreia acabou brotando, né, cara, e veio do underground, e hoje ela é uma banda que todo mundo tem carinho, todo mundo conhece, e ela acabou se fazendo um pouco por ela mesma, assim, né, no cenário, assim, de ter tanta gente que curte o som, e sempre foi... Cara, eu curto som pra caramba também, né? Eu sou um virginiano, assim, ranheta, né, que gosta sempre de questionar algumas coisas. Eu vejo assim, eu dou aula há muito tempo para alunos de uma geração, né, independentemente de isso ser há pouco tempo, ou há 5 anos, ou há 10 anos, vai variando assim, mas o que? Dou aula para alunos a faixa dos 18 aos 20 e poucos, e em alguma medida eles têm outras referências musicais, outras referências culturais, né? Nem todos os alunos que estão comigo no dia a dia têm uma noção, assim, do o que foi Cascaveletes, Graforreia, Cowboys, Frank Plato. Os caras têm uma noção que tu é músico, tocou aqui, fez isso, fez aquilo. Alguns, talvez, um ou outro, talvez conheça um pouco melhor. E eu não vejo e por isso eu faço uma analogia, assim, que muita gente de uma geração nova não conhece tão bem, assim, como, em alguma medida, a gente era meio obrigado e era interessado em conhecer bem quem estava vindo antes da gente na música, né? Como é que tu não ia conhecer o Ney Lisboa, o Nelson Coelho de Castro, o Bebeto Alves, o Cheiro de Vida, o Raiz de Pedra, sim. O, sei lá, né? E isso, com o tempo, foi perdendo um pouco essa obrigatoriedade do pessoal conhecer bem, né? Hoje em dia, eu vejo isso, assim, né? Eu acho que tem gente que conhece e gosta da Graforreia e é jovem hoje, né? Em 2019. E tem gente que não... Eu reforço essa ideia aí. Tem gente que não tem noção do que seja isso e por que de repente, tanta gente também curte, respeita. Eu convivo bastante com isso, né, cara? A galera que frequenta lá o bar, assim, pra mim todo dia é um aprendizado, né, cara? Eu gosto de brincar que todo dia é uma inauguração, assim, porque é sempre uma coisa diferente, né? É sempre um trabalhão para botar as coisas em pé e para funcionar. Exatamente. Você sabe melhor que eu como funciona, né, esse nosso mercado. Mas um tempo atrás me surpreendeu isso, porque tinha uma rapaziada lá que tinha ido assistir um show e eu falei, mas dia tal vai tocar não sei o quê, da banda tal, de galera, né, que são do nosso tempo e do nosso, né, da nossa discoteca em casa, né, cara, e eles ficaram se olhando, assim, eu falei o nome de alguém, eles ficaram se olhando, eu falei, cara, fulano, da banda tal, os caras tinham uns 35 anos, não era assim uma gurizada de 20. Sabe, isso é uma coisa que tu aprende, eu aprendi a lidar muito bem com isso, assim, das pessoas às vezes não conhecerem muito bem. Mas isso, né? tem maneiras de se ver também as coisas, né? Assim, tu olha, pô, a galera não nos conhece, não, mas ainda tem gente por nos conhecer, né, cara? Isso é bom, falou tudo agora, isso aí é um lado bom da coisa, assim, né? Fala, o Duda vai dar um atestado aqui, tá psicografando uma mensagem aqui do Júlio Rita. Não, é que é o seguinte, ó, na história a gente tem uma tese dos modismos de virada de século. Eu vou contar uma parada para vocês. Que o que a gente está falando, cada virada de século na história mundial sempre teve isso, sabe? Uma virada de século assim, 10 anos antes de virar o século, 20 anos depois de virar o século. Teve um cara muito bacana, né? Vou explicando pra gente que não conhece, mas acho que todo mundo conhece. Teve um cara chamado Machado de Assis, que era um escritor, tá? Muito bom, aliás, na minha opinião, e na opinião de muita gente, escreve o maior escritor da língua portuguesa. O Machado de Assis, ele era um cara do século passado, na virada do século XX, do 1800 para o 1900, ok? O Machado de Assis, quando escrevia as modernidades da virada do século, ou seja, ali por 1909, 1908, ele dizia o seguinte: nossa, como mudou a cidade, como mudaram as coisas. O bonde antes puxado por burros, agora é puxado por eletricidade. Esse bonde, quando chega no Arrabalde, ele ainda está numa velha cidade. Ponto. O João do Rio dizia o seguinte: que bom que os bondes deixaram de ser puxados por burros e agora são elétricos.
A cidade tem uma modernidade. Viva a modernidade, temos que viver esta nova cidade. 2 pessoas escrevendo sobre o mesmo Rio de Janeiro, contemporâneas, daquele 1905, 1909, com 2 visões completamente diferentes do Rio. Um falando das coisas antigas e o outro falando dessa exaltação da modernidade. A gente está falando de uma parada muito interessante da música. A gente está falando, puxa vida, como foi legal a gente ter estudado Ramones, Beatles, Stones, Graforrest, Philharmonic, DDT, Cascavelinhos e montar uma Tequila Baby, certo? A meninada de agora diz assim, tem um monte de banda legal no Rio Grande do Sul, mas não vou ter muito tempo para pesquisar, porque tem muita coisa chegando agora. Não, e com perdão da interrupção, só para agregar rapidinho, em função até dessa questão da internet, da globalização, cara, às vezes é mais comum para um guri de Porto Alegre o cara ter mais referência para ele o Radiohead ou o Arctic Monkeys do que a Graforré e a Tequila. Porque isso vem mais vezes no celular do cara essa informação. Ele, o círculo de amigos. E isso não está certo nem errado. Assim. Eu acho que cedo ou tarde ele vai ter uma curiosidade em conhecer alguns caras que vinham fazendo música na sua cidade, ok? Mas isso eu vejo isso, seja através de alunos, através de outras bandas novas, através de banda do filho, meu filho de 19 está com banda aí, o Flanelas Desbotadas aí. Então eu vejo isso, assim, né, dependendo do que foi a tua formação e teu interesse, tua curiosidade, o teu referencial não vai ser necessariamente, obrigatoriamente, as bandas da região que tu vive, né? Eu sempre tive muita curiosidade, cara, e muito prazer em ouvir, em pesquisa, ver, né? Eu lembro as primeiras vezes que eu vi o Taranatiriça no salão de festas da URGS. Primeira vez que eu vi o Ike Gomes tocando uma guitarra numa banda lá. Tu chegou a ver o clipe do Garotos da Rua Todo de Saco Cheio? Puxa, me falaram, mas eu te confesso que eu não vi. Esse clipe tu tem que ver, porque tem uma pessoa que toca sax, que tá aqui agora falando com a gente. Te mandou um abraço. Mandou um abração pro Frank. Ele tá de sobretudo no verão em Porto Alegre, de São Miguel e Almas. Ou seja, não há o que não haja. Tá entendendo? Sim. Me lembro do Quindim também, eu seguido falo isso pra ele. Tinha uma peça do grupo Vende-se Sonhos, no Teatro da Assembleia Legislativa, a peça Schools Out, que era uma peça muito legal, junto com aquela turma que estava iniciando o cinema, o Gibas Brasil, o Gerbasi. E daí essa peça, bem naquela época ali, 81, 2, e o Quindim entrava vestido de bailarina para tocar o sax na peça. Ninguém tem essa imagem para me passar. Por gentileza, quem tiver esse vídeo guardado no Super 8 aí, que manda para cá que a gente digitaliza e bota no YouTube. Não, tinha uma parte na peça do Pedro Santos entrando enrolado numa bandeira americana. Então, lá fora, 75, 76 já era o punk, o New Wave, a 1000. Em Porto Alegre, 80, 81 era muito hippie ainda, né? Tanto é que o Miranda, uma ideia toda dele de renovar e trazer e criar novas bandas na cidade era para tentar atualizar Porto Alegre com o que rolava lá fora. E daí nessa peça o Pedro Santos entrava enrolado numa bandeira dos Estados Unidos. E qual era a reação da galera? Ele ficava se lamuriando dizendo por que eu não nasci nos States. Ele estava fazendo uma crítica, né? Essa questão meio do colonialismo, assim, né? Do quanto, mas enfim. Era nesse momento ali que o Paulo Melo tocava o baixo, o Quindim de bailarina tocando um sax, assim. Era muito legal. Galera, o Roberto Camparra tá assistindo a gente. Camila Burato Costela. Legal. Rose Soares da Rosa. Mana Joanina Tatuadora. Jefferson Couto Carvalho. Puxa vida, ele tá em todas, né, meu? Júlio Rita também é um exame médico. Continua fazendo exame médico. Andréa Miller. Júlio César Laureano. Quindim está aqui nos assistindo e mandando perguntas pro Frank Jorge. Nossa. Falou que é muito bom o nome da banda do teu filho. O Mário Marmo Faria Peirano Júnior. E tem uma galera, né? Que bom. O próximo, vamos firmar um compromisso aqui, assim que o Quindim estiver em ordem, funcionando 100%, ele vai apresentar o próximo programa de Tutu, bonitinho, que nem ele apresentou, que nem ele apareceu nessa peça aí. Ele vai vir. Tá afirmado, Quindim é compromisso. Vamos de música? Vamos de música. Outro desse música material. E café. Oi? O café vai também? Eu tomei um ali, engoli um. De novo, quem vai mais? Daí engoli é bom, né? Sem açúcar, como dizem, né? Que pra louco é melhor sem açúcar.
Essa aqui também é do Histórias Excêntricas, comunicação. Às vezes eu toco lá no início do show forçando aquela interatividade com o público, né? Isso aí, eu sou de uma época de tu meio que tocar direto, não ficar interagindo muito. Não, hoje em dia o cara tenta às vezes interagir com o público, pedir que eles digam... Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Lembro de um tempo imaginava que as pessoas eram uma coisa. Lembranças de um tempo tão feliz. Agora você me diz, não é bem isso, é outra coisa. Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Lembro de uma era especial, que todo mundo tinha alguma educação. Descascou-se a camada de verniz, me perguntas o que fiz, ora vá lamber sabão. Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Comunicação, comunicação, nos faltou a comunicação. Nossa! Essa música, eu fiz mestrado em comunicação, né? E em alguma medida, não que tenha a ver com as experiências nesse programa de pós-graduação, mas de um modo geral, né? Seja num período de super possibilidade de efetivar de uma boa forma a comunicação, por aplicativos, por redes sociais, por seja o que for. A gente acha que às vezes diz X e o pessoal entende Y, então essa música ela brinca um pouco com isso, assim. E gera isso que eu falei, no público. O público às vezes muito tímido ali, querendo participar, né? Tu força uma participação, assim, que não, vamos lá, é fácil, é uma palavra só, comunicação. E ela tem uma coisa meio... Tem uma faixa outra do Roberto que tem essa vibe, meio Juca Chaves também. Eu gravei exagerando, agora nem... Ela tem... Comunicação, eu não consigo... Na gravação ela tá mais... Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Ele fazia essas coisas. E essa foi uma referência para essa música, o Juca Chaves. Mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque é isso. Acho que, voltando à parada lá e terminando com essa música, informação sempre teve, certo? Vamos lá, chegou um momento que, não está falando do João do Rio, do Machado de Assis, chegou um momento que o João do Rio estava super popular lá, mas o Machado de Assis continua ainda sendo um clássico do clássico. Sim. E vai ser lembrado pelas pessoas. O que fica de bacana nessa história é que sempre se busca novidade, mas no final das contas o que é bem feito, o que é atemporal, cara, ele consegue passar, né? Um exemplo legal disso que tu está falando, e veio super a calhar o que tu está dizendo. Eu, independentemente de eu acompanhar o que está acontecendo hoje, na cidade, no mundo, ok? Eu, às vezes, tenho uma determinada música antiga, de repente eu ouvi numa outra rádio hertziana lá, não importa, eu ouvi uma música ali no programa, uma música antiga, e daí, puxa, essa música me bateu de um jeito, hoje, agora, em 2019, e, né, me traz recordações da época que ela foi lançada, né? Por exemplo, a da Kate Bush, aquela Wuthering Heights,
que inclusive o Angra, né, do recentemente falecido ali, André Matos, o Angra gravou essa música. Esses dias eu ouvi essa música e pensei, cara, que música, velho, a estrutura de acordes, a linha de baixo, e a Kate Bush, daí eu fui pesquisar e essa música ela tocou demais, foi até propaganda de cigarro e me atrevo até a tocar um trechinho. Então essa música ela tá não vou dizer 2 semanas, mas uns 10 dias ela não sai da minha cabeça. Eu já tirei ela no teclado, tirei no violão, que é aquela... Manda bala. Eu não tenho a letra em inglês, só fazia um embromation. Essa música aí foi um assassinato. Ela é super cantora, né? É um assassinato eu tocar aqui, mas só pra... Então essa música tá na minha cabeça direto, né? Que nem o GTM, o Anampli, né? Essa música dá medo, né, cara? Não, essas músicas, elas são de outra época e marcaram muito a história da música, a história da indústria fonográfica. O caso da Kate Bush é um escândalo, assim, o quanto ela fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso, ela tinha 19 anos. E ela tinha uma outra música chamada Babushka também. Babushka, ela lançou depois o Babushka, isso. Não, a Kate Bush é uma gênia inglesa, assim, carreira muito precoce. Foi outro dado que eu acho legal, ela foi o primeiro número 1 composto e interpretado por uma mulher nas paradas britânicas foi dela, foi essa música aí, em 78. Que loucura, né, cara? E do Wuthering Heights. E tipo assim, a galera acaba pesquisando, um tempo depois ela se torna importante. Isso. Tempo depois já conhecia a música tava ali, pulando, dizendo, olha eu aqui, olha eu aqui. Não, e agora, por exemplo... E tempos depois ela se torna importante. O Nando Reis, né, tive a oportunidade de falar poucas vezes com ele, mas sempre foi um cara muito gentil, muito interessado no meu trabalho e trocou ideias. E o show da Cássia Eller no Araújo, ele me convidou para ir lá, estive por instantes naquele camarim com a Cássia Eller ali. Teve um primeiro show Frank Solo em São Paulo, ele foi lá com um dos filhos, coisa e tal. E eu vejo isso, ele além de um compositor de mão cheia, ele foi compositor baixista nos Titãs, né, um cara que compõe e outras bandas interpretam, seja Skank, Jota Quest. Ele hoje está justamente fazendo um trabalho que está lotando shows no Brasil inteiro, que é reinterpretando quem, né? Reinterpretando Roberto Carlos. Né? E isso é um sinal disso que a gente está falando. Assim, o cara, ele dando uma banda de carro com a esposa, uma viagem, sei lá. O cara levou uma caixinha de discos do Roberto Carlos e começou a reescutar aquilo, fazendo associações com diferentes períodos da vida dele, e viu que ele tinha que fazer um show tocando aquelas músicas. E isso, eu fiz um movimento quase um pouco diferente, assim. Eu tive muito impacto pelo tipo de trabalho do Roberto e pro bem e pro mal me impactou demais o estilo do Roberto, o jeito de compor. Eu tenho muita música que tu olha e pensa assim, esse filho da puta ouviu muito Roberto Carlos. Até uma pergunta. E daí eu vejo assim, só para fechar, daí o meu movimento foi o contrário. Eu acabei tendo, seja na Graforreia, mas aí, ainda que de cabeça para baixo, seja na Graforreia ou no Frank Solo, muita música que era resquício do quanto eu ouvi Roberto Carlos. E daí depois eu fui passando pelo movimento contrário, que era tentar fugir disso, de fazer umas músicas meio mais rock, mais stoner rock até, mais... E isso é curioso, assim, que hoje ele tá... Né, o Nando Reis, não que precisasse, mas ele sentiu a necessidade de repassar uma referência forte dele e da cultura pop brasileira, né? Até que período, assim, que tu escutou o Roberto Carlos nas ganhas? Assim? Cara... Até período da vida do Roberto Carlos, puxa, né? Pois é. Até que discos, assim, cara, acho que até os anos 80 ali. Exatamente, Pouquinho... Eu sempre falo com muito cuidado, assim, né? Eu tenho... Independentemente até, nem cabe aqui misturar a obra e a pessoa, claro, né? O cara foi meio...
infeliz, né, ao censurar livros sobre a vida dele. Ele nunca, no próprio livro, o Paulo César Araújo comenta, né, ele tendo uma sequela, né, tendo uma questão de usar uma prótese numa das pernas, ele poderia se engajar mais em campanhas sobre isso, enfim. O Paulo César vai no rim ali. Mas eu tenho um entendimento, um reconhecimento pelo que é a grandiosidade da obra dele, a quantidade disso. Mas daí alguns discos dos anos 80 em diante já não me agradaram muito, assim, né? Independentemente dele seguir fazendo sucesso pra caramba. Então os discos dos anos 60 e 70 são muito bons, né? O disco que tem aquele, o Traumas, né? Aquela, né? Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia no meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Minha mulher, certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia a gente tenta com sorrisos disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via. Nossa, essa música, cara, essa música, confesso assim, ela tinha me passado despercebida assim, e os Los Hermanos, cara, tocaram num show com sopros e tudo mais. E no Manara eu fiquei, caraca, né, velho, pra não dizer outra coisa. Que música, né? Ela é muito... Todo mundo tem isso, aquilo, a respeito do próprio... Daí a outra parte. Agora eu sei o que o meu pai queria me dizer. Às vezes as mentiras nos ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho eu também tenha que mentir e enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Cara, a letra essa música, ela parece também que abriu um ramo, assim, de uma linha do brega brasileiro, né? Tem músicas do Reginaldo, do Adair José, que parece que são derivadas dessa. Então o Roberto tinha tanto a música pop, embalo, música romântica, balada, e essa música brega meio tragédia, exorcizando traumas pessoais. O nome da música é Traumas, né? É do mesmo disco que tem a famosa Odivan, né? Que gerou aqui o nome do jogador aquele, que é o Odivan, do Vasco, né? Esse Odivan deve pensar assim, meu pai é um... Cara, Odivan, né? Ficou assim, O-D-V-A-N, né? E a música era Odivan, né? Aquele tipo de sofá ali do terapeuta ali. Coitado, tá usando o tal do sofá até hoje, por causa do nome. Né? Cara, o Roberto... Cara, na real, eu ouvi pouco ele ali, dos anos 80, 90 em diante. Pausa pra risadeira. Ainda bem. No próprio livro... O próprio livro do Paulo César Araújo, ele comenta que desse imaginário de artistas brasileiros, ele é o que influenciou até no futebol. Tem o nome desse jogador, que é o Odivan, tem o lateral que jogou na Europa e na seleção, o Roberto Carlos, né? Até isso, assim. Mas também tem o... Deixa pra lá! Ia falar de nome de jogador, mas deixa pra lá! Hoje não. Cara, o Paulo Ricardo Cabral tá assistindo a gente, o Wagner Feijó tá assistindo a gente, o Jorge Augusto está assistindo a gente, e o Quindim botou o Roberto Carlos é coxa. Aquilo que
Esse assunto é recentemente. O Quintinho é uma figura. É o que eu tava dizendo, né? O humor negro do Quintinho, segunda de manhã. O mais engraçado é que é o seguinte, nós nem levamos pro lado da política a parada. Assim, não, com certeza. Não, eu mencionei esse é um exercício permanente, né, cara? Às vezes um cara faz uma arte muito boa, né? Sim, e às vezes o cara, ele é um direitoso, Cara, não vou deixar de ouvir o fulano Beltrano. O Morrissey, né, dos Smiths, agora, a maior polêmica do cara. Banido de lojas e tal. Sempre foi um ativista... Direitos humanos, vegano, homossexual, blá, blá, blá. Esses dias rolou isso, né, com a Nana Caymmi, né, cara? Que ela deu umas declarações lá e tal. E aí, cara, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai condenar uma obra que tu escutou 50 anos, a obra dessa pessoa, e de repente vai pegar e botar toda a vida dela no livro? Isso aí, cara, se tu for olhar lá, tu tem que curtir o livro, né, a música, o disco. Claro que tem casos mais extremos, assim, eu acho, de tu... Não, esse cara é muito trouxa, né? Esse cara é homofóbico, esse cara é machista, isso, aquilo, blá, blá. A gente não ia estar ouvindo também. Mas não dá para separar, né? Tem que se separar um pouco e não pode se privar de ouvir. Mas aí, você sabe uma coisa sobre isso aí? Eu acho muito perigosa essa história. Sobre isso, assim, porque assim, a cada... Tem uma parada na história que é o objeto cultural. Quando tu cria um objeto cultural, esse objeto cultural ele tem um serviço ou uma função cultural, ele tem um serviço, durante um tempo ele fica, né, em voga e ele cai no desuso, ostracismo, aquela parada toda, correto? E isso também é os nossos policiamentos culturais, certo? Às vezes tu fica se policiando por alguma coisa durante uma determinada época da tua vida e quando tu passa 20, 30 anos, tu olha para aquela época e diz assim, naquela época foi importante. Hoje esse tipo de coisa tem um desuso ou tem um outro significado. Tá. E aí eu faço uma autocrítica. Quando a gente compôs Sexo, Algema e Sintalica, né? Que fala assim, ó, não me importa se é oriental, mosquitoso internacional. É foda, né? Vamos combinar. O cara, não, eu sou colorado na tequila, o resto é gremista. Mas eu precisava dar uma rima. O que eu vou botar? Não importa se oriental, mosquitoso internacional. Se ela tem certo brilho no olhar ou se gosta mesmo de apanhar. E eu pensei assim, cara, se eu fosse compor essa música hoje, tava fudido. Mas a música tema pro caso do Neymar aí. Mas que barbaridade. Cara, o lance assim, esses tempos alguém... Tem a famosa, tem a música dos Cascaveletes, que é a autoria minha, e ficou, né, quis o destino, autoria minha com o Flávio Basso, né, que é Menstruada. Certo. A gente com 19, 20 anos dizendo... A menstruação era meio que um tabu, de repente, falar em menstruação ou transar com alguém menstruado, enfim. Certo. E daí a gente, com aquela idade, fez a música, Menstruada, mas mesmo assim eu vou transar. E isso tinha o que tinha ali? Tinha muito além de parecer algo esclarecidamente machista, blá, blá, era um exercício de liberdade, de dizer aquilo de uma maneira rocker, de uma maneira, né... E esses tempos uma menina comentou algo assim no Instagram, postou, né? Em algum show meu do Tenente Cascavel, ela postou um stories no Insta e disse assim, o show tava muito legal, apesar do machismo, mas era anos 80, 90, né, Frank Jorge? Ela falou de uma maneira assim, ela fez uma crítica que eu achei interessante. Ela fez uma crítica, mas ao mesmo tempo ela fez uma contextualização histórica. Exatamente, bacana, né? Eu achei bacana aquilo e eu entendo, assim, claro que às vezes eu fico com algum pudor, alguma falta de saco mesmo para tocar essa música, por mais que ela esteja no repertório do Tenente Cascavel, porque tem outras músicas, outras coisas para dizer, né? Mas eu não acho nada tão sério assim, né? Eu acho que ela estava num contexto, a gente estava dizendo aquilo e tem pessoas que querem ouvir aquela música, homens, mulheres, de tudo que é idade, de tudo que é escolha, de gênero, enfim. Então não dá para tu, daqui a pouco tu fica politicamente correto demais, assim, né? E tu tá justamente aqui para fazer um papel, assim, de chocar um pouco. De chocar, de questionar, de brincar. Tu sabe quando né? eu toco o Sexo, Algema e Sintalica, eu convido gente para cantar? Cara,
100% das vezes são mulheres que sobem no palco pra cantar São João da Liga. Sim. E quando tu gosta mesmo de me apanhar, volta e meia, eu tomo um tapa, tá entendendo? Mas que gasta mesmo? Eu falei, caramba, velho, não era essa vibe a música assim, sacou? Não era pra bater em alguém cantando. Mas eu acho que as pessoas se empolgam, tá entendendo? Eu acho que a música faz esse tipo de coisa, ela empolga as pessoas. É como diria o Serguei, recém-falecido, né? O tapa na bunda... A vida é feita de tapa na bunda, às vezes dói, às vezes dá tesão. Pô, Serguei, 85 anos, né? Sei lá, algo assim. 86, acho 85, 86 anos. Também foi, não foi, né? Cara, acho que não, em ritmo não. Vai na mesma hora, saiu uma notícia. Não. Mas eu nem procurei, mas Não. eu disse, matar todo mundo, até eu Mataram mesmo já não estou me eles. sentindo muito bem. Vamos lá, né, cara? Lá uma turma de alunos tocou, né, lá no gravador. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Daí tem um abajur cor de carmim, ficou um abajur cor de carne. E seria muito feio um abajur cor de carne, né? Daí, um abajur cor de carmim, né? Mas, pessoal, um abajur cor de carne, eita galera, tipo... chuleta monga, costela minga. Trocando de biquíni sem parar, né? Tim Velho, Tim Maia. Cara, excelente, cara. Quinta-feira, Frank Jorge, aproveitando esse gancho aí. Cara, tu no curso tecnólogo de produção fonográfica na Unicinos, né? Por mais que tenha lá frases emblemáticas do Cartola, do Jimmy Page, né? Do Cartola, samba não se aprende no colégio. E do Jimmy Page também já comentou algo assim, tu não aprende rock. Não, tá comprovado que é bacana procurar um curso, seja ele qual for, né? Claro. Da área da música, história. É bacana, né? Tu buscar elementos, conteúdos, tu contextualizar com outras pessoas que têm esse mesmo interesse. Uma das coisas mais legais de uma universidade, um curso superior, né, e um programa de pós-graduação é isso, né? As ideias que tu troca com os profs e os teus colegas, né? Que vão se tornar grandes parceiros, de repente. Então, eu atuo nesse curso já há uns 12 anos e tem uma atividade que é prática em conjunto. A gente ensaia, né, por 3 meses algumas canções que eles escolhem, sejam... né, de qual década, qual estilo for, e eu vou monitorando, vou acompanhando. O Alexandre Bir, que é um monitor junto comigo, e tem 2 delas, numa eu toco guitarra, na outra eu toco baixo. São 5 bandas, em 2 delas eu atuo tocando junto. Então a gente vai estar fazendo essa prática em conjunto 1 no gravador, quinta-feira, dia 13/6, a partir das 19 horas. Os shows devem começar às 19h30. E daí vai ter lá 5 bandas, né? Os nomes que daí eles criam, que eu ajudo a criar, né? Tem a banda Qualquer Terra, Upstairs Band, Gayways, Irmãos de Ferro e Prototype. 5 bandas. Boa. Essa é Prototype de metal. Não. Ela até toca uma do Strokes, uma do Foo Fighters, uma do Muse. Mas o nome é legal também, Prototype. Parece banda de metal anos 80, não, né? mas não é. O Alessandro, um grande cara ali que canta e toca ali. E vai ser quinta-feira essa parada. Isso aí. O que tem na agenda aí do gravador? Cara, tá chegando... Passou 1 hora, é isso que vocês estão querendo dizer, tá por acabar o programa. Cara, eu nem sei, cara. Nossa. Bateria aqui. Que horas são, Jeff? Acabou. Não, temos que acabar. Nossa. Tem que acabar, então Passou já vou... mesmo. Dá tua agenda aí, Agenda. Hoje não tem agenda do diário do Quindim, mas tem a do gravador, que vai começar essa semana. A gente vai abrir um dia a mais, porque vamos fazer uma festa na terça-feira já, que é aniversário do Marcelo Granja, mega baixista. Baita, querido. Então vai rolar uma super jam, vai convidar amigos e tal. E vai estar uma rapaziada muito bacana lá, e vai ter muita gente boa tocando. Sabe que o Celo né? Toca pouco, coitadinho, toca desde os 9 anos, só abaixo, né, cara? Um baita parceiro, um grande amigo meu. E um baita músico excelente. Aliás, né, esse tempo eu peguei no pé dele, eu estava lá no estúdio. Na madruga, o Conjunto Bluegrass estava gravando uma música lá. E eu fui para lá, curti um pouco. Quando eu cheguei, estava rolando uma grooveira, uma estupidez sensacional, assim, sessentista ali, early 70s, assim, um negócio, uma destruição. Eu disse, Marcelo, o que é isso que tá tocando? Ele falou, essa é uma música minha.
Eu disse, puta, cara, me dá um pendrive aí que eu quero botar isso pra tocar lá no gravador, né, cara? Ele, não, é que não tá pronto ainda. Eu olhei pra cara dele assim, velho, quando é que tu gravou essa porra, velho? Ah, faz 15 anos. Eu disse, porra, velho, essa merda nunca vai estar pronta. Me dá um pendrive pra eu levar, quando estiver pronto a gente troca. Tu me dá a versão definitiva desse teu mix infinito aí que tu tá fazendo. E é sensacional. E tem muitas possibilidades. A gente deixa, às vezes, a música esperando ela, sei lá, maturar e encaixar em algum ponto da história aí que ela fique bacana. Mas, quarta-feira, Dia dos Namorados do Da Calvin, hein? Vamos lotar aquele lugar do Da Calvin. Da Calvin. O que tem quarta lá? Quarta-feira vai estar um camarada nosso, Luciano Martins, vai tocar de viola e voz, só standards de jazz e canções de amor, de jazz, blues, soul, pop, MPB e coisas lindas. Quinta-feira estaremos lá, né, com o Frank Jorge. Festival. Não, a Prática em Conjunto 1. Prática em Conjunto 1, ao vivo no gravador. Sexta-feira, Esmalha, com uma banda nova de covers de rock and roll e de hard rock e rockão mais porrada, vai estar do caralho. Essa é a primeira apresentação da banda. Sábado tem a banda Zimbra tocando. Infelizmente, estamos já com 2 sessões, com a casa completamente lotada. Esse show, na verdade, ia acontecer no Oculto, que é ali perto do gravador, né? E infelizmente pegou fogo no bar uns meses atrás. Eles estão ainda na função lá de reformas e tal. Quem é o show mesmo? Da Zimbra. E vou postar o link aqui depois pra gente dar uma olhada, porque a gente tá meio apertado já. Então, os caras tinham vendido já 200 ingressos antecipados. O Oculto acho que cabe umas 350 pessoas, mais ou menos, é maior que o gravador, né? Então, a gente, para poder realizar esse show, a gente vai fazer a casa, né, salão vazio, sem mesas e 2 sessões. Um show vai ser às 7h30 e outro às 9 da noite. Vamos fazer um show quase dupla. Tem um convite para fazer pessoal de Santa Cruz do Sul. A Tequila vai estar sábado em Santa Cruz do Sul, na Legend. Né? E domingo a gente vai estar no Alegrete, tocando de graça na Praça Osvaldo Aranha. Para todos os alegretenses e agregados da várzea que moram nas cidades adjacentes a Alegrete, no show da Tequila Baby, no festival de música que rola lá no Alegrete todos os anos. Pergunta de questão de marcar X. Frank Jorge tem como fã também, né, cara? Esses tempos os cowboys espirituais se reuniram e estão na estrada de novo, fizeram a primeira gig oficial lá no gravador. Existe possibilidade de rolar uma graforreia a qualquer hora, assim? Ou... Cara, revival? Eu só tô respirada, sabe? Foi assim, ó. Estamos terminando o programa, então, aqui com uma dúvida. Cara, na verdade, todos os integrantes, né? O Carlos Pianta, o Alexandre Birk, eu, os caras ocupados com outras coisas, assim, né? Vontade não falta de... Volta e meia eu dou uma pilhada no alemão, ele, vamos pensar, vamos ver, mas não tá na nossa agenda mental aqui, na agenda... Fazer o apelo popular aqui. Mas eu acho bacana a ideia, tenho um apreço, né? Eu acabei ficando mais de guitarrista, seja no Frank Solo ou no Tenente Cascavel. Volta e meia toco baixo ali com os alunos, então eu tenho... Me dá uma saudade, às vezes, tocar um contrabaixo, que eu tenho ali um jeito meio meu, eu diria, né? Bem meu de tocar, o jeito de criar as linhas melódicas da banda e cantar, né? Tocar aquele baixo e cantar foi uma experiência interessante que eu fui criando também, assim. Eu tenho um pouco de saudade disso, de tocar com a graforreia para estar tocando baixo, para estar ressuscitando aquelas canções, mas não tem nada previsto assim a curto, médio prazo. Para fechar a tampa disso, impossível não é, numa hora alguém se pilha aí de fazer, vamos lá. Estaremos aqui. Quindim mandou a agenda dele. Quindim está nos assistindo e falou: minha agenda é hospital e injeção nos próximos dias. Eu pensei que ele ia dizer almoço, então, vou almoçar em tal lugar. Sopinha. Sem sal aí, Quindim. Galera, então é o seguinte, estamos chegando ao fim do nosso programa Na Lata, na nossa e na sua rádio web ou
Quarta-feira que vem a gente retorna às 10 da manhã. Espero que já com o Júlio Rita aqui presente. Estaremos né? com o Júlio A Júlio Rita. Rita mandou avisar que na ação do Cozinheiros do Bem no sábado vai precisar de creme de leite, porque eles querem fazer Estrogonofe. É isso, né? Aí, sensacional. Adoro. Baita rangão. Lá quem E puder na colaborar. próxima agenda, eu tive agora no Cozinheiros do Bem no sábado, a gente fez acho que 50 litros aquelas panelas, não sei quanto é aquelas panelas, mas eu fiz junto com o Ab, mais uma galera, a gente fez aqueles panelão gigante assim, a gente fez umas 5 panelas de polenta e 2 panelões de carne desfiada, né, polenta, sabe aquele que serve muito ali no mercado público, polenta com rabada, sabe? Sim, famosa rabada. Então a gente fez isso aí para 1.200 pessoas. Nossa, cara. Foi bem legal. Que legal. E na semana que vem... eles precisam de batata palha também, se eu não me engano, tá? Então o pessoal que quiser doar, entre em contato aqui no Instagram ou no Facebook, com Cozinheiros do Bem, para doar creme de leite e batata palha, que a gente vai tentar servir estrogonofe para 1.300 pessoas. Que demais. Precisar também contatos ali, pode chegar no gravador, se tiver alguma doação, entrar em contato comigo, tem meu telefone direto lá na página do bar. Isso. Pessoal, sempre que quiser ir no Gravador Pub ver algum show, quiser levar um alimento, uma doação, no Gravador Pub sempre é um ponto de coleta Permanente, né? permanente. A gente também ajuda as tribos indígenas, Frank, que legal. as Tupi Guaranis aqui que tem no entorno de Porto Alegre, a Mbiá Guarani e a Arapuã, uma no Morro do Cantagalo e a outra lá na Ponta do Arado. Então, acho que até quarta-feira a gente vai tentar fazer uma ação de levar material para eles lá, né? Quarta-feira vai estar o Luciano Alves aqui com a gente também, tocando, falando do trabalho dele, que é um baita de um artista também daqui. Isso. Só um último agradecimento, cara, que a gente fez um festival Clique na Kombi lá para ajudar o Jorge Aguiar a reformar. A Kombi é um fotógrafo que ensina fotografia na periferia das cidades, assim, para comunidades carentes. E ele comprou um combão velho lá que ele estava tentando transformar em laboratório para poder chegar nessas comunidades com alguma estrutura já, né? E ele ensina desde pinhole até fotografia digital, composição e tal, né? Desde a técnica até a estética. E ele me ligou agora pela manhã para falar que atingimos o objetivo, o combão está sendo restaurado. Bacana, parabéns. Vai botar na estrada de novo. Muito obrigado a todos. Uma vez tu fez uma música chamada Sexo, Pássaros, Rock and Roll. Tu te lembra disso aí? Deixa eu não ver. Não sei qual tom, mas vamos ver. No meu apocalipse, os pássaros bicavam a cabeça das pessoas. No meu apocalipse, os pássaros bicavam a cabeça do Hitchcock, A cabeça do Hitchcock e o Alfredo também. Confesso que você sempre gostou de manter em cativeiro um animal. Agora veja o que se passou. Sexo apocalipse chegou. Sexo, pássaros e rock and roll. Sexo, pássaros e rock and roll. Cara, que recordação legal, cara. Essa Eu música- mostrei lá no apartamento da minha tia-avó. pra Isso ti. aí, cara. A gente... Eu não gravei esse som aí. Ela ficou imaculada, Não, eu vou assim. contar- Ela é da Tequila Baby. essa eu vou contar uma Ah, história. A demais, gente estava cara. gravando um disco chamado Ameaça Continua. E em 2005... Que boa memória. 2005. E aí a gente falou, cara, a gente tocou uma música do Júpiter no segundo disco, que era Ela Sabe o que Faz. Mas ela sabe, sim, ela adoro essa sabe música. o que faz. E, cara, mas a gente precisava ter uma música do Frank. Vamos lá convidar o Frank pra fazer um som pra gente. Aí a gente foi no apartamento dele Eu mostrei e ele mostrou umas músicas daí. Falou, umas 3, 4 músicas. ele falou, essa aqui tem mais a ver com vocês. Quero uma outra lá, que eu não me lembro. Quando ele tocou Segue Espaço de Rock and Roll, eu falei, caralho. Eu acho que o James estava junto. Tava, né? eu e o James. E aí nós, caramba, é essa daí, né, cara? É essa daí. E eu vou contar uma parada sobre a música. O Hit Croc, que Do tinha Hit- uma criança. É, como é que- Isso. Um piaque. Isso, tem o sapatinho croc, tá entendendo? E achava que era o hit croc, era o sapato do croc, o chinelo croc, sei lá. E aí, cara,
E era muito engraçado, porque daí a gente se lembrou assim, puxa vida, como foi bacana a gente ir na casa do Frank, pegar a música lá, ele tocou pra gente e tal, nós, essa daí e tal. E aí, lembrando depois, anos depois a gente falando sobre esses dois momentos, a gente foi pedir uma música pro Frank e pediu uma música pro Júpiter, e na época do Júpiter rolou uma parada assim, o Júpiter morava na casa de uma tia ali no prédio São Marcos, ali na Thomas Flores. Na Thomas Flores. E tinha na sala um baita de um armário, assim, com um armário de madeira todo fechado, assim, sabe? Como aqueles armários dos anos 40, anos 50. Mais gigante, toda a parede. E aí o Júpiter, né, com uma taça de vinho, e a gente foi levar lá a liberação para poder lançar a música e tal, a assinatura do contrato lá com a gravadora. E aí ele pegou, o que é isso aí, tá? O contrato, tá? Daí ele pegou, abriu uma porta daquelas e botou um copo de vinho e tal. E aí ele pegou, leu assim, everywhere, ok. Então aí ele pegou, não era assim. Aí ele pegou assim, ele ia assinar, mas só um pouquinho. Nossa, o cara não vai assinar. Que merda, o cara não vai assinar ele. Antes de assinar, posso perguntar um negócio pra vocês. E nós, claro. Vocês sabem qual dessas portas que eu botei meu vinho? Cara, um monte de porta, velho, aquela ali. E ele abriu e ok, assinou. Era só o que precisava, ele assinar com a pinga. Cara, típico do Flávio. Típico, né? Teve uma situação também numa entrevista. Teve uma situação numa opinião que num show dele, o Bareia e eu tocamos, né? E daí o Bives, eu acho, ou alguém perguntou, cara, os Beatles no Cavern Club, teve uma situação lá do John tocar com um vaso, a tampa do vaso no pescoço, os caras faziam umas coisas excêntricas às vezes nos shows do Cavern. Vocês já fizeram alguma coisa parecida? E daí o Flávio disse... A gente tinha o Baré na banda. Ele falou isso assim, tipo... Sim, a excentricidade era metaleiro. Nossa, cara, muito engraçado. E o Baré era muito metaleiro, né? Muito metaleiro. Mas era muito legal, né? Aliás, quando a gente via os Cascaveletes, era uma chuva de informações, assim, tô olhando pra banda. Porque sempre eu via o Frank como um cara do rockabilly. Eu sempre via o Flávio como um cara flertando até com o punk rock. Flertando com um monte de coisa. Sim. E Stones, né? Um cara... mas eu via Beatles, mais Stones, o Ney Van Soria como o cara da guitarra, o cara mais... Não, o Ney tinha uma influência muito grande do Brian Setzer, do Mark Knopfler, do Bruce Springsteen e dos Beatles também, né? E o Bareia, eu vou ser esse cara do metal. Metaleiro, era um cara muito metaleiro. Eu tava naquele show, um show maluco, né? Que eu acho que foi gravado, que era um show do Teatro Presidente, do show quadriculado, né? E aí eu me lembro assim, tipo, tu tava... Cara, muito... Tipo... Cara, é muito parecido com aquele cara que eu tava... O Buddy Holly. Muito parecido. Eu falei assim, muito Buddy Holly. O Flávio... O Mick Jagger ali. Isso. Com maracas. Isso. Cabelo permanente. O Ney, uma parada meio Stones, meio roupa bufante. Meio rockabilly. Assim, uma mistura de coisas, né? O Baré usava umas coisas meio Keith Moon, assim. Isso, cara, mas com umas... E de um jeito de tocar muito de metal, assim. Eu falei assim, que bagunça, velho. Não achava legal, achava assim, isso... Era um resultado final. E tinha o Cocaine ali também tocando isso aí. Teclado. Isso aí. E o Cocaine também uma outra vibe. Também. Uma outra parada. E aí a salada de frutas... E aí, passa muito rápido, meu Deus. E a salada de frutas musical... de pessoas de diversas informações, quando misturava aquilo no liquidificador, saía o Cascaveletes, dava um choque nas pessoas. Porque eu imagino assim, o quão difícil foi para o Cascaveletes se mostrar num cenário nacional, porque o punk não achava o Cascaveletes punk, o metal não achava o Cascaveletes metal, o rockabilly não achava o Cascaveletes rockabilly. Mas sempre parecia assim, que tinha todas aquelas tintas ali, mas as gerações que vieram depois conseguiram fazer uma leitura realmente melhor que os contemporâneos da época. Talvez. Eu acho que a banda... Eu acho que na época tinha um cenário grande de bandas inseridas, né? Rio, São Paulo, bandas
até bandas de Brasília que fizeram sucesso no eixo Rio-São Paulo, o próprio né, Paralamas, Legião, Capital Inicial, todas as bandas do... E, cara, Cascaveletes, sei lá, não... Era difícil, né? Isso é uma coisa permanente, assim, que o próprio professor de literatura, Luiz Augusto Fischer, sempre tenta tematizar por que a literatura rio-grandense ou o gaúcho, provavelmente dito, às vezes não é tão bem compreendido em outras regiões do país, né? Acho que os Cascaveletes também teve um pouco isso, assim. Acho que a banda poderia ter um potencial para atingir mais pessoas, mas não rolou, assim. Até teve um período que eu já não estava na banda, o Luciano tinha entrado no baixo. E a banda morou um tempo, acho que no Rio de Janeiro, mas não decolou como poderia, né? Mas enfim, seguiu a vida aí. O Flávio engrenou coisas muito legais, né? Primeiro como Júpiter Maçã, depois como Júpiter Apple. Coisas muito legais, importantes, né? Sétima Efervescência, Plastic Soda, Tarde na Fruteira, Bitter. Tem uns discos muito legais do Flávio na carreira solo. O Ney tem bastante disco na carreira solo dele. Tu tem bastante isso. disso, né? Eu tenho uns 5 discos Frank Solo aí. Então, tem Cowboys Espirituais também, com o Petraco e o Júlio Renier. O bacana é que o do Cascaveletes, da Célula, E do TNT também, de um modo ou outro, né? O Márcio tocou nos Cowboys, tocou com o conjunto Bluegrass, tem hoje o Baby Satanás, o Charles lançou o disco solo. Locomotores, com o Fuso lá. Super Isso é bacana de olhar, né? Independentemente de parecer que a banda não deu certo, terminou. Não, os caras vão engrenando outros trabalhos, né? Isso é legal de ver. Renderam uns bons frutos. Isso aí. Galera, então era isso. Muito obrigado a todos. A gente se vê quarta-feira, às 10 da manhã, aqui na sua Rádio Web ou no programa Na Lata. Foi um prazer estar falando com vocês. Feito! Valeu.